Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast Líderes Digitais. Eu sou Juliana Couto. E eu sou a Priscila Viana. E estamos hoje aqui com a Luéza Ferreira, que construiu uma carreira muito incrível dentro da indústria, vai contar muita coisa pra gente. E hoje ela é Head de E-Commerce e D2C do Grupo SEB. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Luéza. É um prazer te ter aqui, ouvir um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória e dos seus desafios aí como líder nesse mercado de digital. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. Parece estranho pensar, nossa, líder de digital, né? Não pensava isso lá no começo da carreira. Acho que a gente falou um pouco no começo. Ótimo. É até um gancho interessante, né? Pra gente saber o que você pensava lá atrás, né? Eu acho que quem tem carreira já longa em digital também, acho que ninguém começou pensando nisso, né? Porque eu acho. Era muito embrionário, né? Quando veio de alguma coisa ali ligada, né? Acho que agora a galera que tá entrando agora e a gente vai formar novos líderes, aí sim eles podem falar, não, comecei querendo digital, e-commerce, mercado de outra geração. De venda online, né? Total. Mas a nossa geração é a geração que caiu meio de paraquedas, oportunidade, né? A gente desbravou. Conta pra gente. Eu passei sempre a indústria, então acho que a Ju citou, fui sempre da indústria. Acho que hoje eu tô no D2C me achando, porque o D2C é esse pedacinho do varejo dentro da indústria, então particularmente eu adoro. Mas eu comecei lá até meio perdida mesmo na faculdade, de estar nas feiras de profissão, nas feiras das empresas, e fui super influenciada pelas empresas dos sonhos, para estagiar, para fazer trainee. E fui para a Unilever, que era, nossa, a grande empresa dos sonhos. Acho que até hoje é uma excelente referência. E você se graduou em quê? Em administração. Ah, tá. Legal. Na então, verdade, abre um leque grande, abre um leque super grande. Eu comecei querendo ser diplomata, fazer relações internacionais. Eu queria muito fazer relações internacionais. Você queria viajar, né? Morar em vários lugares. Tá ali na coisa da política, sabe? Só que poucas faculdades na época tinham o curso de relações internacionais. E aí eu fui fazer comércio exterior, que era o curso de administração com comércio exterior, que na minha cabeça, dos 18, 19 anos, era o que estava mais próximo de relações internacionais. Que foi um ledo engano, porque eu cheguei a estagiar em comércio exterior na Receita Federal e eu falei, meu Deus, é muita burocracia, acho que não é isso que eu quero. Mas no fim, era um curso de administração que tem um leque imenso e me trouxe um conhecimento adicional pensando em logística. Em negócios mesmo, pensando em negócios, então tem um adicional ali do curso de administração que é super rico. E acho que a gente hoje, né, é muito mais fácil falar olhando pra trás, né? Assim, a gente sente um peso imenso na hora de escolher a faculdade e no fim nem sempre é o mais relevante. Não, né? no fim pouco importa. A não ser que você vai fazer medicina, odonto. Infelizmente, essa é a realidade. Eu falo, hoje em dia a gente não é nada, a gente está. A gente né? está. Então, assim, não tem que ter essa responsabilidade tão grande de, vou fazer essa faculdade e vou ser isso a vida inteira. Não, gente. Tem gente que, por exemplo, às vezes faz administração e vai virar fotógrafo e é um super fotógrafo. Acho que a geração, acho que dos nossos pais, talvez era assim, você escolhia uma carreira e você morria naquela carreira. Vida.
Hoje você te permite fazer transição de carreira e desafios 5, 6 vezes, sei lá. Sim. Entendeu? Você vai... E o mercado te exige isso, né? Porque as coisas estão mudando muito mais rápido. Então, ou você muda junto, ou você muda junto. Para no tempo, Pra você aproveitar oportunidades, né? Que surgem ao longo da nossa carreira, né? Sim. E aí eu comecei como estagiária, entrei no programa de estágio da Unilever, uma baita escola. Acho que tenho uma gratidão imensa pelos colegas que eu fiz, por tudo que eu aprendi. E fui entender esse universo, que é um universo gigantesco, porque vai alimentos, produtos de limpeza e perfumaria. Então, é muito rico. Acho que uma multinacional com processos muito bem estabelecidos, né? Líder de mercado na maioria das marcas. Então, na época, a Unilever tinha 18 marcas. Então, você tá ali, é um universo gigantesco. E aí eu era trade marketing, né? O trade bem raiz mesmo, ponto de venda, organizar promotora, degustação, pensar em brinde, bem tático. Brigar por ponta de gôndola. Brigar por ponta de gôndola, treinar ali os promotores. Exato. Essa vida de trade. E quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de ir para a Heineken, num momento que foi muito legal, que foi o momento que a Heineken tinha acabado de chegar no Brasil. Ainda era da Coca-Cola? Eles tinham acabado de comprar as cervejas a distribuição ainda era feita pela FEMSA, pela Coca-Cola, mas eles tinham acabado de comprar as cervejarias da FEMSA. Legal. Então o escritório tinha 100 pessoas, o board era todo expatriado, muito para trazer a cultura. Então eu saí de uma Unilever que só no prédio que eu trabalhava tinha 2.000 pessoas no escritório, para uma empresa que estava se estruturando e que tinha 100 pessoas no escritório e eu tinha acesso muito mais fácil ali ao vice-presidente, a toda essa alta liderança. E eu falo que foi a melhor pós-graduação que eu poderia ter. Porque eu tinha contato ao processo de ponta a ponta. Quando você tá numa multinacional muito grande, muito bem estruturada, você fica mais no seu quadrado, você fica mais na sua caixinha. Total, que não é ruim, mas é uma necessidade. É necessidade, você não consegue... É uma necessidade de negócio. Quanto maior a companhia, ela acaba... você abraçar um monte de coisa. E quando você vai para uma estrutura menor, você tem um olhar de negócio muito mais amplo. Então, acho que eu aprendi muito de negócio, de fato. Então, eu era trade também, mas eu tava falando com o time de S&OP para entender produção e fábrica. Tava falando com finanças para entender a construção do plano do ano, do budget. Então, você tem interfaces diferentes quando você tá numa estrutura menor. Sim. E foi super divertido, né? É uma marca maravilhosa e o momento também era muito propício. Eu acabei voltando pra Unilever, né? Eu tive duas temporadas. O bom filho a casa toda, eu tive 2 temporadas de Unilever. Eu fiquei 2 anos fora, então isso acontece. Você pegou, você surfou já a onda que já tava começando a digitalizar lá? Já estava. Na segunda temporada? Na segunda temporada. Então já tinha uma área de e-commerce. Eu não voltei pra área de e-commerce, eu voltei no trade. Mas E foi uma oportunidade que você viu ou alguém de lá te chamou? Eu fui trabalhar com a mesma gestora que havia me contratado. Legal. Que legal, que legal. Por isso que é super importante, né? A gente manter portas abertas. Né? E esse relacionamento com as pessoas que a gente trabalha, principalmente se fluiu bem o trabalho e tal, né? Porque acontece oportunidades de ir para uma outra empresa por conta de momento de carreira e tal, mas a gente deixa, às vezes, bons gestores, bons liderados, né? Total. E então assim, é legal deixar. E o gestor pesa muito, né? Muito. Assim, no fim, é claro que tem uma grande empresa, tem uma estrutura por trás, mas o gestor faz toda a diferença. Às vezes você leva um tempo para entender isso, mas... Sabe uma coisa que eu pensei agora? Um bom gestor salva uma cultura ruim. Eu já tive uma empresa de cultura ruim, mas com um excelente gestor, que enquanto ele tá ali, você... Sim, porque o mundo que você vive ali, a sua rotina dia a dia ali é com ele, ele blinda muita coisa, traduz de forma diferente, né? Mas é muito perigoso para a companhia, né? Porque o time se apega totalmente ali, né? Dependente daquela pessoa. Cria aquela bolha e a companhia não tá vendo de fato o que acontece. Que isso que você falou não é raro, né? Assim, tem muito bom gestor salvando aí culturas difíceis, mas no fim esse bom gestor, ele tem que continuar cobrando a companhia, porque senão, assim que ele sair, não muda, vai desmoronar. A equipe inteira vai desmoronar. Então, acho que... É o que acontece. Normalmente é o que acontece. O gestor sai, o time inteiro sai, e aí é péssimo para a empresa, né? Pensando em manutenção de processos, é super crítico.
Eu voltei para Unilever. Fui Trade. trade ainda, já tinha uma forte iniciativa de digitalização, principalmente puxado pelos clientes do canal Pharma, né? Isso a gente... Os supermercados aceleraram muito nos últimos anos, mas o canal Pharma já tá falando do online já faz tempo. Muito antes do supermercado. Muito de bens antes. de consumo, acho que foi mais, né? Foram os primeiros. Mais pioneiro. Mas a gente não tinha Amazon, o Mercado Livre não tinha a relevância que tem hoje. Acho que a penetração do e-commerce ainda era muito baixa, assim. E foi fantástico também ter essa segunda temporada e era uma outra Unilever, porque apesar de eu ter ficado só 2 anos fora, eles haviam passado por uma grande reestruturação interna. Então, eu fui entender outros mercados, voltei em outra posição, acho que... É como se fosse uma nova empresa. Foi uma nova empresa, foi total uma nova empresa. É comum esses movimentos do ir e voltar, e acho que eles são super válidos, você só não pode ser saudosista, você só não pode voltar... Por apego, né? Tem que voltar porque realmente faz sentido ali pra tua carreira. Ai, porque era tão legal, vai ser tão... Não vai. É outro momento. Outro cenário que você tá entrando, né? Senão você fica naquele amor platônico, né? É platônico, é isso. Você se apega muito. E às vezes decepciona mesmo, pela expectativa. Eu recebi o convite para ir pra Nike, numa situação, assim, que eu nem imaginava. Um mercado completamente diferente, porque até então eu tinha passado os últimos quase 10 anos. O esportivo tá meio que dentro de moda, né? Tá dentro de moda. Então, pra mim, eu não imaginava. E na verdade, eles procuraram o meu namorado da época pra trabalhar lá. E ele tinha acabado de fazer uma movimentação. Ele falou, olha, pra mim não faz sentido, mas eu tenho uma pessoa pra indicar. E aí eles me indicaram. A Nike estava estruturando uma área para planejamento. E eu já tinha esse background de trade, tive a sorte de encontrar excelentes gestores no meio do caminho, e a gestora dessa área, que eu tenho contato até hoje, Carol, maravilhosa, ela fez a entrevista comigo e falou, olha, lendo o teu currículo, faz sentido você tá em planejamento, mas eu preciso de uma pessoa um pouquinho mais quieta que você. Eu acho que você em 6 meses vai querer mais coisa e eu não vou ter para te dar. Mas tem uma outra vaga aqui, na área comercial, para cuidar de digital, da Netshoes, que eu acho que é a sua cara. Que legal. Quer participar? E eu achei fantástico, porque isso diz muito sobre o gestor. Ela já estava preocupada com a minha carreira e com o meu desenvolvimento antes da contratação. E ela conseguiu ler muito as suas potencialidades. Mapeou, né? Porque às vezes você não tinha competência técnica ainda. Mas ela viu que você tinha potencial pra caramba. E tinha, às vezes, skills que era o que precisava pra aquela vaga, né? Sim. E eu nunca tinha sido vendas, eu nunca tinha ido pra área comercial. Fiquei morrendo de medo, mas falei, vamos lá, né? Então, vamos topar. Afinal, é uma escolha dos dois lados, né? Vamos Que engraçado isso, né? Porque a gente que é vendedora, assim, né? Eu falo, gestor de e-commerce é vendedor, né, gente? A gente é mais agitado, né? Eu tô falando de agitação. Mas o trade tem muito a ver, né? Tem. Com venda. Sim, a gente tem esse perfil, eu acho que tem o perfil comercial. Ser falador, agitado, não gostar de uma... A gente tem bagunça. Não tem como. Consegue ser extremamente metódico. Eu falo, meu time sempre é o mais bagunçado, que mais conversa. E eu falei, eu acho ótimo, gente. Eu tava contratando recentemente, e aí eu fui contratar a última pessoa agora do meu time, e o RH falou assim, Pri, você não acha que talvez você tem que fazer um equilíbrio e trazer mais uma pessoa um pouco mais quieta? Porque essa pessoa que você tá escolhendo é uma pessoa também agitada. Seu time é todo agitado, vocês vão sair voando. Mas é pra voar. Aí eu falei, é isso que eu quero. Porque precisa. Precisa ter essa veia vendedor, inquieto. Precisa. Sabe? Inconformado, que faz bagunça, que conversa, né? comunicativo. Como um todo, curioso. Que interage com todas as áreas, sabe? Eu falei, não, mas é isso mesmo. Então, se vocês tiverem essa visão, eu tô certa, então, na minha decisão. Obrigada, né? Foi assim, então vamos mesmo, que é isso que a gente precisa. Que essa gestora viu, né? Tipo, em você, nessa potencialidade. E aí você se encontrou, assim, também. Eu lembro que no processo, numa das últimas fases, me questionaram assim, e você quer fazer carreira na área comercial, ser uma diretora comercial? E eu claramente respondi, não sei. Eu nunca fui do comercial, não sei se eu vou gostar tanto. Eu acho que é super importante. Aí ele falou, então pra você é um pedágio? E eu falei, não, eu não enxergo um pedágio. Eu acho que é uma área super importante para eu complementar a minha formação profissional. Então,
eu aprendi muito isso na Unilever, porque na Unilever, como é uma empresa gigante, tem 18 marcas, vários produtos, você fazia muitas movimentações laterais. Então, isso amplia muito a sua carreira e as suas possibilidades. Então, para mim, nunca foi uma coisa, a gente tava falando, né, de vou seguir isso e vai ser aqui o resto da vida. Não, Foi acontecendo. vai acontecendo. E no fim eu adorei, né? Eu fiquei pensando, como que eu não quero comercial? Eu sou comercial, olha isso pra mim. Eu sou vendedora, né? Não tem como não ser. E era um negócio totalmente novo pra todo mundo. E quando... e ainda mais pra mim, né? Moda. Eu nunca não tinha trabalhado com moda, trabalhava em indústria. Quando você trabalha em indústria de alimentos e bebidas, você tem um mesmo SKU a vida inteira. Você vende a mesma latinha de Heineken a vida inteira. E eu tô te imaginando, e calçado, grade de calçado, grade de coleção. calçado. Coleção a cada 3 meses, entrando mil SKUs novos no site a cada 3 meses. Muda tudo. Um Você forecast fala, cara, muito maior, muito mais detalhado. Muito. E a venda... E você era, tipo assim, você cuidava do e-commerce, não tinha um e-commerce próprio. Já tinha e-commerce próprio, mas uma outra estrutura. Tá, você cuidava dos marketplaces. Da Netshoes. Da Netshoes, do B2B da Netshoes. E a Nike tem muitas categorias. Então, o online sempre foi muito importante, porque quando você pensa em esporte no Brasil, o que você pensa? Futebol. Futebol. E aí, e corrida, cresceu muito, né? Mas quando você vai numa loja física, esportiva, tem muito tênis de corrida, aí tem uma área de futebol imensa, né? Várias camisas, várias coisas. E tem pouca coisa de outros esportes, né? E o online, ele tinha que fazer esse papel, democratizar esse acesso. Então, prateleira infinita mesmo. Prateleira infinita mesmo. Era muito o conceito da cauda longa. Então, onde eu vou vender os itens de skate, de tênis, de basquete, né? Que são esportes que crescem muito no Brasil. Naquela época já tinha um potencial gigante. Hoje é outro cenário. Hoje, basquete, por exemplo, eu tava acompanhando a NBA, já tem mais de 10 lojas pelo Brasil, né? Então, assim, tem uma audiência gigante no Brasil. A gente vai ter um jogo da NFL no segundo semestre. Então, assim, esses esportes cresceram muito. Mas na época o digital ainda tinha muito esse papel estratégico de ampliar o acesso a essas categorias. Então, primeiro que eu tive que aprender. Eu não sabia nem quantos jogadores tinham num time de basquete. Sim. Então, eu tive que aprender e tive que entender que o meu forecast dependia se o Corinthians ganhasse ou não. Pra eu estar feliz ou não. É verdade. Ainda tem essa variável. Super. É uma variável completamente não Deus, controlável. Eu nunca pensei nisso para esporte. Faz todo sentido. Não, se o time ganha, se o time perde. Imagina. E tem um desafio a moda, de forma geral, ela trabalha com uma venda futura. Então, você vende o item com 6, 9 meses de antecedência. Você só produz o que já está vendido. Porque pensando em cadeia industrial é perfeito. Mas pensando e tem muita coisa importada, né? Então você tem que se planejar, né? E pensando em manobras, né? Em velocidade ali, cara, você quase não tem. Porque se você faz uma programação para aqueles 3 meses e, sei lá, eu lembro até um caso que na época a Nike patrocinava o Internacional. E o Internacional foi rebaixado. E a gente achou que, não, o time foi rebaixado, vai pra 2ª divisão, é outra audiência, né? Vai diminuir as vendas. O forecast de 3 meses vendeu no dia do lançamento. Caramba. E você fica desesperado, você fala, meu Deus. Aí eu queria ter mais produtos pra vender mais, mais produto, exato. Então é muito legal, é um mercado completamente diferente, você mexe muito com essa paixão. Mas lá eu lembro que uma outra gestora maravilhosa que eu tive, logo no primeiro dia, ela falou uma coisa muito importante pra mim que vale sempre. Não confunda a marca com a empresa. Então, óbvio que quando a Nike é uma marca super glamurosa e maravilhosa, mas a empresa é uma empresa. E vai ter os seus prós e contras, e sua estratégia, e seu momento, como qualquer outra empresa. Total. Então, é super importante, assim, às vezes a gente... Pra mim é muito importante me conectar com o que eu tô vendendo, né? Eu ia falar isso. Você gosta de esporte? Muito, muito. A gente comentou isso, né? A gente comentou e a gente tava até falando sobre a Nike como exemplo mesmo, né? Que acho que quem trabalha lá gosta de esporte. Gosta, e tudo isso é importante lá, né? É importante. Viver isso, né? Saúde, né? Tudo envolve esporte. Você vai fazer um treinamento, tem uma atividade no final. Você assiste eu sempre brincava, eu falava assim, cara, eu assisti os vídeos, mesmo os internos para lançamento de coleção, eu tinha vontade de sair correndo
numa maratona. Eu falei, você é atleta, é isso, eu adoro. Que legal. Então tem uma... Você veste a camisa lá. Super, super. Acho que foi uma das empresas que eu mais vi realmente as pessoas muito apaixonadas pelo que fazem. Que assim. legal, né? Eu acho que é muito mais gostoso quando a gente trabalha com o que a gente gosta, gente. Muito. Eu falo, quando a gente é gestora, a gente gere qualquer tipo de negócio, né? Ainda mais quando já tem essa visão mais 360. Mas é muito mais gostoso, muito mais fluido e com certeza você vai trazer muito mais performance se você gosta do produto, se você entende do produto. Porque você vai encontrar muito mais oportunidade. No seu dia a dia, você vai estar muito mais antenado com as coisas, né? É diferente. Eu falo até nos parceiros que a gente escolhe. Tipo, parceiros que gostam ou que já tem algum know-how no nosso segmento e tal, contribui de uma forma diferente. Total. É diferente, assim, no dia a dia, assim... Pra mim é super importante ter alguma afinidade com o que eu tô trabalhando. Eu costumo brincar que vender uma maionese, vender um tênis, vender um ventilador, no fim não tem muito segredo. O racional é o mesmo. É bom vendedor vende qualquer coisa. Exato. O racional é sempre o mesmo. Você tem que conhecer muito bem o seu cliente, conhecer muito bem o seu mercado. Concorrente, o que ele tá fazendo. Né? Você tem um beabá bem básico. Mas se você tem envolvimento com aquela categoria, muito mais legal. E é muito difícil, né? Ver empresas que conseguem construir uma cultura assim forte da Nike. Tão que de fora você já enxerga o tipo do funcionário, né? Total. É muito legal. E a Nike encerrou as operações diretas na América do Sul, né? Ela continua atuando aqui, mas via distribuidor. E aí surgiu uma oportunidade de ir pra Fila, também marca esportiva. Eu gosto desses momentos de turnaround de negócios, então eu já percebi isso na minha carreira. A Fila estava no mega momento da onda, da moda, da volta dos anos 90 e um veio modelo super forte, é mesmo, tipo, a Fila retomou a Fila no mercado, né? Retomou. Então era um momento que todo mundo queria aquela marca e eles falaram, opa, preciso reorganizar esse negócio aqui e tirar o melhor proveito disso, para que seja sustentável e não... Porque o negócio de moda, ele é muito ingrato. Quando você fica refém só do que é tendência, você não cria legado, né? Você não pode deixar o mercado criar sua estratégia. Então, no fim, assim, a gente estava falando antes de começar, né, Ju? Assim, qual é o plano de longo prazo? De longo prazo. O que eu espero daqui a 5 anos, né? Porque senão você fica muito refém. E esse episódio que aconteceu com a Fila foi uma questão do mercado que trouxe esse negócio dos anos 80, e trouxe como tendência e retomou a marca. Não foi intencional deles, não foi intencional da marca. Quem sabe que marcas fortes têm esse poder também, né? De construir esse movimento. Dita a moda, né? Dita a moda, E se eles falaram, vamos retomar com tudo, tem como, né, gente? A gente dá uma movimentada no mercado, interferir de alguma forma. A moda é muito cíclica. Então, mas foi ocasional, então. Agora a gente tá super, né, voltando ali algumas tendências do ano 2000. Total. Naquela época tava super forte a tendência dos anos 90. E eu acho que eles foram muito vencedores em querer tirar o melhor proveito disso. Então, assim, vamos repensar, vamos olhar a estratégia como um todo. E eu cheguei lá em junho de 2019. E veio a pandemia logo na sequência. Nossa. E quando eu cheguei lá, já existia um site, mas o site ficava com TI. Nossa. Meu Deus. Não era de negócios, né? Não era de negócio, era um grande portfólio online. Então, assim, ali, era um grande catálogo online. Assim. Eles sabiam da importância, eles queriam revitalizar. Nem tava em marketplaces ainda. Não tava em nenhum era marketplace um grande catálogo online ainda. mesmo. Subia tudo, tinha muito mesmo o conceito de cauda longa. Então, se tinha 3.000 SKUs na coleção, subia os 3.000 SKUs na coleção. Que tem um trabalho operacional muito grande. Então, mas a operação era própria? Própria, 100% não acredito. Aí uma indústria que entrega um monte de caixona lá com grade e começa a entregar unitário. Sim, desde estúdio de foto e até... o TI tocando um negócio desse. Tudo, e o TI tocando. Então, quando já era parte do projeto, quando eu fui pra lá, entender toda a distribuição B2B e segmentar esse mercado, entender quais seriam os players importantes para o B2B, mas também fortalecer o D2C. Então, já existia um D2C físico de outlets, que é um canal super importante para moda, mas o site precisava desse up, né? Então, aí a gente foi buscar tecnologia fora, trazer plataforma. Não, gente, não dá. É uma plataforma caseira. Mas aí você já estava dentro de uma estrutura comercial. Dentro da estrutura comercial. Né?
E aí vamos buscar plataforma, vamos sentar com marketing para construir time, vamos sentar lá. A estrutura era toda interna. Então você tinha um hub de criação. Isso te traz traz outra velocidade, e isso que você falou até de parceiros, né? As pessoas conhecerem do seu negócio. Às vezes você contrata uma agência e você tem a curva de aprendizado ali até do ele time. entender mesmo do negócio, né? Tem que estar muito próximo, tem que ter uma rotina muito próxima, né? Quando você tem um time internalizado, você já matou essa barreira. Só que você também tem uma limitação de produção, né? Porque se você precisa de 60... Você tem na agência, quando você tem... eu tenho 60 horas. Black Friday, né? É uma data específica. Tudo tem que se acontecer até aquela data. A agência vai, contrata 5 freelas, te dá mais horas e se adapta. Derruba um time que atende outra marca pra você. Tipo, eles fazem uma... agora você... Quando você tá quando você tem uma estrutura internalizada, você já não tem essa mesma flexibilidade. Então, como tudo, você tem ganhos e perdas nisso. E a gente vai estruturar tudo isso. Então, eu vivi o período de pandemia na fila, onde, além do digital crescer muito, porque todas as lojas físicas estavam fechadas, esse mercado o varejo esportivo cresceu muito. Porque tava todo mundo em casa, queria roupas confortáveis. Não vou usar salto, eu vou usar um tênis, vou usar uma calça de moletom. E no máximo, assim, você andava na rua, né? Fazer caminhada, quando pôde, né? Sair. E era tênis, não tinha academia. Tênis e roupa confortável. Vou fazer um exercício em casa. Exato. Né? Então, assim, o cuidado com a saúde, as pessoas passaram a pensar muito mais na coisa da saúde, né? Então, olha, você tem que estar bem. Então, foi um boom, assim, absurdo. E acho que isso trouxe um crescimento exponencial para todos os setores, né? Assim, não tem dúvidas, assim, o que a gente deveria ter crescido em 5 anos, a gente cresceu em 1 como digital. Então, você teve... Até achei engraçado, você falou que às vezes você cai de paraquedas. As pessoas caíram a partir de 2020, as pessoas passaram a cair de paraquedas no digital. Porque, de repente, o digital que era 10% ali das companhias passaram a ser 50, 60. E era a salvação, né? Era a salvação do negócio. E quem vai cuidar disso? Não, peraí, pega aquele que é account bom, pega aquela outra pessoa ali que é boa. A gente viu demais. Muita gente. E muita gente deu certo e muita gente não. Eu acho que depois da pandemia foi uma transformação, né? Veio o LGPD, veio a questão de proibição de cookies. Antes da pandemia era muito fácil você vender com o Google, trazer um ROI positivo, muito bom. Isso tudo foi mudando. Eu senti muito a indústria entrando, realmente. A indústria entrou muito mais forte. Quem nunca pensava nisso, começou a pensar. Porque e muitas marcas também que não pensavam, acho que se apagaram, né? Sim. Não, e a indústria pensou como ela e como ela ajudava também os clientes dela, né? Sim. O e-com B2B cresceu muito, né? Então você pensa... É muito difícil vender... Pensando na operação digital, é muito difícil fazer a venda da latinha de coca, né? Porque o ticket médio é muito baixo para justificar a operação. Então, um D2C para essas indústrias tem um outro desafio. Mas você tem um B2B, um e-B2B muito importante. Porque o varejinho da rua... ele continuou funcionando, né? Assim, e aí, como que você ia abastecer se o seu vendedor não podia? Então, assim, é um divisor de águas tremendo nesse setor e construiu muita coisa do que a gente está vivendo hoje. Acho que e trouxe um desafio muito grande de construir time naquele momento. Como que você constrói time? Não tinha mais profissional disponível. Não tinha. Ninguém esperava essa demanda. Total. Foi muito doido. E lá, assim, você acha que você conseguiu construir o que você imaginava de oportunidade? Ou você encontrou alguns desafios aí? Muitos desafios e tal, tipo assim, que às vezes você tem que mobilizar muitas áreas para algumas melhorias. É muito mais burocrático os processos, né? Empresa grande. Assim, eu tive uma experiência fantástica com a Fila, porque tinha uma autonomia gigante. Então, acho Você comentou que é multinacional, mas é nacional, né? A marca Fila é global, mas ela é gerida na América Latina por um grupo nacional. Legal. E aí tem total autonomia, desde desenhar a coleção a decidir distribuição, comunicação. Então,
foi muito legal viver um pouco isso, porque na Nike, na Unilever, você recebe tudo muito pronto, né? Assim, as peças de marketing estão prontas, a coleção tá tipo, pronta. o KV vem, agora desdobra, né? Exato. É tipo isso. E lá a gente fazia tudo, e era assim... Legal. E você tinha um estúdio, era tudo internalizado. Você fala, nossa, é um luxo, né? Quem tem um estúdio pra fotografar tudo? Então, você vai subir pro site? Não, eu quero foto na modelo, eu quero foto em movimento, eu quero vídeo. Então, você vai construindo muita coisa. E eles são muito... ainda tenho muitos colegas que estão lá, sei que não mudou essa cultura. Eles são muito abertos para aprender e para construir, para fazer o novo. Então, a marca cresceu muito. Super independente. Que legal, né? É super independente. Tem o reporte mais de resultados e tal, mas não um reporte de dia a dia, ou operação e tal, né? Assim. Deu para entregar muita coisa e acho que muito também por essa cultura, porque uma coisa fundamental é você equalizar a responsabilidade com a autonomia. Não adianta você ter uma responsabilidade gigantesca de contratei a Priscila. Priscila, eu quero que você cresça 5 vezes, faça o turnaround da minha operação. Mas aí eu não te dou orçamento para contratar pessoas. Que é a maioria do que acontece. Não te dou autonomia, você precisa pedir tudo para mim, vou te microgerenciar. Não funciona. Né? Então, é mágica, não aprendi a fazer ainda, né? Não funciona. Responsabilidade tem que andar com autonomia. Então, foi muito legal. Participou de um case, assim, né? Assim, é legal isso a gente ter na carreira, né? Uns cases, assim. Eu acho que às vezes o pessoal fica com medo de assumir desafios. E a gente fala muito disso aqui, né, Ju? Às vezes, principalmente a gente como mulher, que a gente quer fazer tudo tão perfeito, né? A gente se cobra tanto. Aí, às vezes, tem uma oportunidade de falar assim, ai, não sei se eu vou, porque é um baita desafio. E olha que legal, é tão legal a gente ter esses cases na carreira, né? E mais uma vez, eu tinha um gestor maravilhoso. Foi uma pessoa que me conhecia da Nike. Eu não tinha sido meu gestor na Nike, mas já me conhecia de lá. Tinha as referências. Tinha as referências. E ele tinha construído uma carreira muito sólida na Nike. E isso me trouxe credibilidade para falar: opa, se esse cara foi para esse lugar, então eu posso confiar. Isso é muito legal. E eu já admirava ele na Nike pela história dele, pela trajetória dele. E acho que quando você vai assumir um desafio desse, é óbvio, você tem que ter carta branca, mas você tem que ter respaldo, né? E você ter o respaldo, você falar, opa, peraí, sei onde eu tô pisando, tenho abertura para dar ideias, posso discutir ideias aqui, tenho abertura para errar, porque principalmente no digital, não existe uma marca bem sucedida no digital se você não tá aberto ao test and learn. Não tem. Você cresce, quem é que erra primeiro? Essas são as empresas mais inovadoras. Essas são as que erram primeiro. Porque ninguém tem muita certeza do que é esse canal digital. Ninguém é um super especialista. Há 2 anos atrás, a gente não falava de retail media como a gente tá falando agora. Exato. Então, assim, as coisas vão mudando tão rápido que se você não tiver... longe, tá? Há 1 ano atrás, a gente colocou, numa empresa que eu tava, de atacado, a gente colocou os painéis de LED em loja, pensando no retail media. E todo mundo, meu Deus, vocês são loucos, um super investimento. Ninguém tava fazendo. Hoje você vai em todos os concorrentes, todos têm, só se fala em retail media. Só se fala em retail media. 1 ano atrás. 1 ano atrás. Pois é. Então, isso é fundamental. E acho que você pensando como gestor, você pensando como... você tem que construir essa mentalidade de estar aberto ao erro e de arriscar, porque, óbvio, dentro do que tá alinhado com a estratégia da companhia. Mas senão você não cresce. Senão você fica ali, senão você vai ser sempre o seguidor e você perde o pace. E time é super importante. Tudo importante no digital. E aí você foi pro grupo SEB. Conta pra gente quais são as marcas um pouquinho. Porque aí é outro segmento totalmente diferente. Eu gosto dessas mudanças grandes. Quais as marcas? Eu tava lá vendendo moda, que é uma dinâmica maravilhosa, porque você compra uma blusinha todo mês, né? Então dá super pra trabalhar várias coisas. E eu fui pro grupo SEB, que é uma multinacional francesa. Tem várias marcas super legais. Sim, é líder global de eletrodomésticos, e aqui no Brasil a gente trabalha com Arno, Rochedo e Tefal. Então, fui pensar em coisas de cozinha e são bens duráveis. A taxa de recompra é de 5 a 7 anos. É isso que eu ia falar, e são coisas boas, né, pra durar mesmo. E ainda mais os nossos, que são produtos de excelente qualidade. Então, você fala, meu Deus. Como sobrevive, né? Tô pensando. Sobrevive muito. E vende muito, né? Tem muitas categorias também. Acho que a maior concorrência que vocês devem ter é frigideira. Porque frigideira a gente compra o tempo inteiro, né? Não, mas Arno também tem coisa de cabelo, não tem? Secador? Não mais. Não tem mais? Olha, você tem uma ótima memória. A gente saiu desse mercado em 2019, se não me engano. Mas
É isso, os negócios se complementam. Então, você tem a Arno com eletrodoméstico, que vai ter uma recorrência menor. Menor se você pensar no consumidor. Por que você troca seu eletrodoméstico? Ou porque saiu ou porque ele quebrou. A grande maioria, quebrou. Ou porque saiu uma tecnologia nova. Isso. Então você quer fazer o upgrade. Então você comprou a primeira air fryer. Aí você não sabia, você não estava envolvido na categoria, você compra a primeira, você testa, fala, legal. A segunda, você já falou, opa, eu preciso de uma maior. Agora eu quero uma digital. Agora eu quero uma com 3 prateleiras. Quero uma que economize mais energia. Então, tem muito esse upgrade, né, assim, nessas categorias. Então, você consegue trabalhar a recorrência de outras formas, assim. E trazer novos entrantes para a categoria. Então, não tem a mesma penetração que tem uma Coca-Cola. Né? Então, assim, quantos lá... Air fryer já é uma situação muito, muito específica, mas quantas... Panela de pressão elétrica. Qual a penetração? É muito baixa. Né? Então, assim, panela de pressão normal é 100%. O brasileiro ama... Minha mãe ama. Minha mãe comprou elétrica e vocês não são gostou. Ela referência. quer normal. E somos... tem mais uma marca que eu esqueci, que é Clock, que é a referência da panela de pressão. É a referência. Não é a melhor panela de pressão. Então, todo mundo tem uma Clock em casa. E aí, você vai... Panela de pressão é igual a frigideira também. Ninguém tem uma só. Assim, tem uma troca mais também. E troca mais. Então... E aí, esse mercado tem uma outra característica, né? Ele já tinha uma penetração digital maior do que moda ou alimentos e bebidas. Então, antes da pandemia, mais de 30% do mercado já era no online. Porque se a gente pensar um pouquinho como o nosso mercado online cresceu, ele veio com Submarino, com Americanas, que vendia livros e eletrônicos. Exatamente. Então, eletrodomésticos foi seguindo naturalmente esse caminho, então já tinha uma penetração muito maior. Já era um mercado mais maduro no digital. A maior parte hoje é marketplace? A maior parte hoje é marketplace. E assim, na pandemia, mais de 60% das vendas, isso dados de FK, né? Mais de 60% das vendas foram pro online. E mesmo nesse pós-pandemia, a gente tá falando de 50%, é meio a meio a participação hoje de venda online e venda no tradicional. É muito forte. De vocês é muito forte também. É muito forte. E você tem os grandes varejistas do Brasil estão nesse negócio. Se você pensar forte. Via Varejo, Magalu, então eles estão nesse negócio. Eu passei mais ou menos essa época que os grandes varejos começaram a investir, inclusive, em UD. Porque antes falava, ticket mais baixo e tal, vender panela online e tal. E aí eles começaram, gente, todo mundo compra panela. Todo mundo. Então, assim, é uma oportunidade de você trazer um tráfego, né? E aí, tipo, você... anuncia uma panela de pressão, uma Clock, a pessoa entra, gosta da experiência do site e compra uma TV depois, né? Exato. Ela tem essa referência do site ali, sei lá, comprou no Magalu, ela fala, vou entrar no Magalu para comprar uma outra coisa. Então trazia muita gente que era a primeira estratégia do livro. Sim, né? Exatamente. Exatamente. Então, e aumentou até falando muito disso, isso. porque de repente viram um cliente do marketplace, vocês têm e-commerce próprio de cada marca dessas? Temos. Quando a gente lançou o nosso e-commerce perdão a conta? Em 22. No começo de 22. Tem então, 2 anos. É super novo. Tem o da Arno. A gente começou com uma estratégia tendo um arno.com.br, tendo um rochedo.com.br. E no ano passado a gente unificou. Então hoje a gente só tem arno.com.br com todas as marcas lá dentro para otimizar. Otimizar investimento, otimizar recursos, então... Time, né? Otimizar o time, porque imagina que, nossa, eu preciso fazer uma melhoria de CRO, eu gasto o dobro de horas. É verdade. Porque eu tenho que fazer nos 2 sites. Eu vou fazer o investimento de mídia, eu gasto o dobro, porque eu tenho que gerar tráfego para os 2 sites. É verdade. Né? Você tem uma audiência que não é tão diferente, porque o cara que está comprando panela, ele não vai achar estranho ser impactado com o eletrodoméstico. E você também não poderia usar o nome grupo SEG, porque não ia... Não é estratégia do grupo. A gente não trabalha mas tem 2 ambientes no site? Tem 2 ambientes. Arno e Rochedo. Tem 3 ambientes agora que a gente abriu o Tefal também. A gente tá voltando pro Brasil. Então, a gente tem 3 ambientes dentro do site. Foi um case global, inclusive, porque mundialmente o grupo tem mais de 30 marcas. Porque a estratégia do grupo é crescer por aquisição. Então,
são 5 marcas globais. Tefal é uma marca global, então está na maioria dos países. Mas o restante são marcas locais. A Arno é uma marca brasileira, né? Foi fundada pela família Arno, pelo senhor Arno. E aí o Grupo SEB comprou. E a Rochedo também, né? E Rochedo também é uma marca nacional. Gente, eu não sabia. Eu achava E esse que era ano tudo completamos 80 francesa. anos. Olha, E que legal comprar isso. outras aí? Tem No Brasil, não tem temos spoiler, planos ainda. Tem spoilers, não sei. Mas muito dessa... acho que agora a gente tem muita oportunidade de trazer mais marcas globais, né? Tefal tá voltando, tem outras marcas super relevantes na Europa. E na Europa eles têm, no mesmo país, tem 5 marcas, 5 sites. Né? Mas é uma outra estrutura. Você está falando de um headquarter que tem 4 mil funcionários. Então é um sonho. Foi uma forma de se otimizar. E provavelmente seu direto não era tão relevante assim. Provavelmente o cliente entra mais pela página de produto mesmo. Total. Né? E aí pronto, você já coloca ele dentro do site, naquele ambiente. Porque o cliente, ele não entende que... Eu, assim, pelo menos como eu trabalhava com isso, quando eu falava que era do mesmo grupo, as pessoas, sério? A Rochedo da Arno? As pessoas não tinham isso, não né? Não tem, porque a gente nunca trabalhou mesmo essa associação. A gente foi aprendendo, porque no começo a gente via as vendas e falava, legal, eu tô vendendo mais Rochedo, né? Mais esse portfólio de Rochedo dentro do site do que o que eu vendia antes. Porque eu não tinha investimento, basicamente. O custo de, né? A Ju falou, custo de aquisição aumentou muito. Então, assim, não dá pra você tem que ser muito inteligente nos seus investimentos de mídia. E a gente falou, bom, legal, as vendas cresceram. Mas quando eu ia no GA, olhar alguns indicadores, principalmente com ações de social, a taxa de rejeição estava aumentando muito. Porque hoje eu tenho um ambiente bem bonitinho, bem separado entre as marcas. Mas quando a gente unificou, a gente não separou tanto os ambientes. E a gente fez um menu único para todas as categorias, a gente foi testando. E aí a gente percebeu, e visualmente a comunicação das marcas é muito diferente. A Arno é super vermelho, Rochedo é super verde. Aí imagina que você tá rodando no Instagram de Rochedo, vendo lá a super panela antiaderente, você clica pra comprar e cai no site da Arno, tudo vermelho, com ventilador, você fala, opa, não tem nenhuma identidade visual. Então a gente começou a cruzar indicadores, de falar, nem tudo é venda, né? Nem tudo é venda. Então a gente falou, opa, peraí, a taxa de rejeição tá crescendo muito. Daqui a pouco vai cair meu orgânico. Né? Você tem que ir cruzando as coisas. E aí a gente separou os ambientes. Ótimo. E hoje quais são os principais desafios? Assim, o que você está fazendo de diferente lá? O que você... Hoje, por exemplo, pessoal, eu queria até saber como que é a sua operação hoje. Tipo, se é fulfillment, se é própria, você olha pra vocês que estão áreas, trabalhando. O saque é com você, marketing? O Conta que pra tá gente um debaixo pouco. desse Assim. guarda-chuva de e-commerce, como que é a estrutura? Lá na SEB a gente tem uma estrutura um pouco diferente, né? Porque normalmente D2C é apartado, é uma BU única, principalmente na indústria. Geralmente é. Porque é um negócio muito específico. E você tem que ensinar a indústria a ser varejo. Então você tem que atualizar o seu RP, né? Você vai fazer uma entrega, você não vai entregar uma carreta de 5 mil peças, não, você vai fazer uma entrega unitária, né? E quando eu cheguei lá, o primeiro desafio foi estruturar o time. Então lá eu olho o e-commerce B2B também. Então a ideia nessa estrutura foi unificar a estratégia digital. Então todos os pure players ficam comigo. Então eu tenho uma equipe comercial que atende esse B2B, faz um P de Amazon, Mercado Livre, os grandes pure players. E aí eu tenho uma estrutura de D2C, né? E dentro de D2C, um time para site próprio, que é um bichinho completamente diferente, um time para marketplace e uma pessoa de performance que tá muito mais focada no site próprio para olhar todos os indicadores de mídia, de UX, né? De dados, né? Então a gente está estruturado assim. Eu tinha 3 pessoas quando eu cheguei, agora a gente tem um time de 9 pessoas. Então o primeiro desafio foi estruturar o tamanho da necessidade. Então, que também tem que casar com o tamanho do desafio. Essas pessoas que você, por exemplo, que cuida de pure player e do D2C, elas já eram do comercial ou você trouxe?
algumas já eram do comercial, outras a gente trouxe do mercado. Tá, legal. Então, hoje no time tem um mix muito bom de pessoas que já eram da companhia e pessoas que vêm do mercado. Legal. E aí, uma pessoa mais com viés de marketing, uma pessoa mais com viés de operação, porque aí olhando, pensando na operação de 2C, a gente não está internalizado, a gente tem um parceiro de fulfillment, mas que o time olha todos os indicadores. Então, é aquilo. Um dia você está no Google pensando em como otimizar a mídia com inteligência artificial, no outro dia você está no CD discutindo a gramatura da embalagem para não amassar a frigideira, para não ter problema de retorno. Então, assim, o time, a gente olha a operação de ponta a ponta. Né? E olha principalmente a saúde financeira do negócio. Exato, você é responsável pela saúde, pela meta, por tudo. Por tudo. Então, assim, Só Brasil, né? Só Brasil, E foi-se a época de achar que o online era muito mais barato. Não existe isso, né? Isso é um pensamento anos 90, né? De achar que... É claro que você tem o custo fixo da loja, é super complexo, né? Mas quando você está hoje no digital, você tem o consumidor, ele quer a entrega cada vez mais rápido. Ele quer receber no mesmo dia. A gente viciou o consumidor. Ainda mais quebrou a air fryer, eu quero outra amanhã. E nesse calor, gente? Quem tá passando calor? Quer um ventilador agora. É verdade, é bem forte o ventilador. É, super. E tanto que de todas as categorias, é uma categoria com uma penetração online um pouco menor. Justamente por um pouco menor e mesmo assim é acima de 30, tá? Porque o consumidor tem essa urgência. Então, todo mundo aqui com certeza passou um perrengue de calor nesse verão. Não para, né? Não para. O El Ninho tá aí firme e forte. Mas você tem um custo operacional nisso. Então, como eu entrego mais rápido, como eu entrego melhor, eu tenho desde uma frigideira, que é um produto pequeno, até um ventilador de coluna que vai ter uma caixa ali expressiva, um tamanho expressivo. Então, eu preciso hoje ter um time com competências muito diversas. Sim. Então, é muito rico, porque eles... Eu gosto muito que eles troquem muito entre si. Então, a pessoa de 1P, o que deu certo em Amazon, tá falando com o marketplace do Meli, tá falando pro site. E a pessoa que veio do mercado, eu trabalhava com afiliados com essa empresa, o que vocês acham? Então, a gente consegue trocar muito como time e olhar o digital como um todo. Tem uma visão 360 das marcas no online, né? Exato. Fica muito rico. Muito o legal marketing isso. é seu par. O marketing é meu par. E aí a gente, social, CRM, PR. Tem influencer também? Tem influencers também. Aí fica tudo com marketing. E a gente anda assim, lado a lado, de mãos dadas o tempo todo. Porque, primeiro que o site da marca é o primeiro e... talvez o mais importante contato, né? Assim, você joga no Google qualquer coisa sobre a marca, você vai ser direcionado para o site. Então, é muito estratégico o posicionamento do site. Então, para a indústria, isso é sempre um jogo que um tanto traiçoeiro, porque você é varejo, você tem métricas de varejo, mas você não pode ser um varejo. Isso, porque você tá ali para construir a melhor experiência. Então, e você é vitrine para todos os outros varejistas. Isso. Então, no meu site, eu tenho que ter a melhor execução digital possível. Os melhores assets, o melhor conteúdo. Eu quero testar alguma coisa, a gente vai testar lá. Né? Então, eu acho que a indústria passou a olhar o D2C de uma forma diferente. Peraí, eu vou cobrir um gap que eu tenho no mercado, porque nem sempre... Teve aquela época de falar, eu não quero mais ser dependente de varejista, então eu vou crescer o meu canal próprio. É uma forma de pensar. A gente sabe que é um complemento, né? Mas é um complemento. Não dá pra tirar um, né? Não. Né? Expurgar um O canal. consumidor tá em todos os canais, em todos os negócios. Então, o mais rico é o conhecimento que o D2C traz pra indústria. Porque aí o dado tá na sua mão. Você sabe em tempo real o que tá funcionando e o que não tá funcionando. Isso. A gente fez eu lembro, foi em 2022, a gente fez um merchandising na Ana Maria Braga. E aí a gente mostrava para as pessoas o painel do GA, tipo, gente, olha o pico de acessos, porque é um programa super tem audiência. muito fit, né? Com o produto. Tem muito fit, TV aberta, quer dizer, tem um alcance gigantesco. E aí, o que acontece? Vai cair, despencar a minha taxa de conversão, óbvio. Não, claro, e antes, eu tava falando até E com a tá Pri. tudo bem. A gente tava falando isso. Antes,
Não, foi com outro menino que a gente entrevistou. Você tava falando, a gente é tão cobrado por resultado da influência, não sei o quê, mas como que era o marketing antes? Era cego. Você fazia revista e cadê o retorno? Quem que media a revista? Quem que media o banner que tava na loja? Quantas pessoas mais iam na loja? Era uma coisa, né? Hoje a gente tem dado, né? E quando a gente fala, ainda hoje, quando a gente fala de varejo físico, é tudo amostragem, né? Quando a gente vai ver esses cantos, tipo assim, todas essas ferramentas de pesquisa de varejo físico ainda são por amostragem. E o online é 100%. A gente tem o dado 100%, todas as transações. Sim. Então é muito rico isso, e às vezes a gente vê que o pessoal não usa da forma que ainda deve, né? Que pode, né? Esse é a possibilidade. Esse é um desafio, e acho que levar isso para dentro da indústria. Transformar esses dados em insight, né? Como você... E não adianta... eu cuido da operação toda. Então, óbvio, não dá para esperar que todo o time saiba tudo. É impossível. Né? Você tem que ter pilares ali fortes em cada assunto. Né? O saque não tá com a gente, não é um ponto, mas eu tenho que entender as métricas do saque. Eu tenho que estar... peraí, aumentou os acionamentos? Não aumentaram? Quais são os itens? Porque, às vezes, tudo se retroalimenta, né? Nossa, poxa, tá ligando... Eu tenho que avisar. A gente tem que estar sempre tudo caminhando junto. Você vai fazer uma ação, as outras áreas têm que estar... Vamos avisar essa galera que eu vou fazer uma ação, que pode ter um aumento de contatos. Aí a gente fala que a indústria tem uma margem para trabalhar B2B, e quando vai para o D2C, fala, nossa, eu vou ter muita margem, né? Porque eu vou vender direto para o consumidor final. E até quem é de fora pensa nisso. Fala, nossa, a indústria vendendo para consumidor final tá ganhando uma margem absurda. Só que a gente sabe que uma operação de digital também a gente não pode romantizar, achar que os custos são mais baixos porque você não tem uma loja física, né? Mas você tem toda a operação, você tem todo o marketing digital, você tem integrações, tem muitos custos que entram nesse PNL, né? E aí, assim, eu falo, gente, o pessoal acha que tem mais margem, mas nem sempre, Fala né? pra gente, qual que você nem sempre acha? Assim, tantas passagens. Quais são os desafios que você tem hoje? E, assim, eu queria até que você falasse um pouquinho, porque eu vejo muita gente entrando na indústria, que às vezes veio do varejo, e aí é pressionado para entregar um PNL azul, um EBITDA positivo, e tem que fazer o negócio crescer, por exemplo. Então, quais são os seus desafios hoje? Se existe isso dentro da SEB e tal, das experiências que você teve como indústria também. E, assim, tem alguma linha que você acha que olha mais para essa linha, tenta enxugar aí? Dá dica mesmo para quem está gerindo isso, hoje, sabe? O profissional de digital na indústria, ele tem que saber muito bem ler um PNL e estar alinhado com finanças. E acho que você até consegue ter uma margem melhor mesmo, mas a linha final, o EBITDA, não necessariamente. A margem de produto é melhor. A margem de produto vai ser melhor, né? Se eu vendia com um markup ali de 2,5 pro varejo, eu não tenho mais esse markup, né? Eu tô vendendo no preço cheio. Sim. Ótimo, super legal. Mas primeiro que tem uma complexidade de taxes, de impostos, diferente. Então, a dificuldade tributária é diferente. Você tem de FAO, né? Você tem de FAO, você tem uma série de regimes tributários diferentes, cada estado. Hoje é uma briga, né? Minas Gerais, Espírito Santo. Fica todo mundo também movimentando incentivo fiscal aqui e ali, né? Então, assim, você não consegue ser eficiente se você não tiver uma boa malha de distribuição. Porque você ganha na logística, né? Você vai estar mais perto do consumidor, e você ganha nos incentivos fiscais, que são fundamentais. Hoje, ter esse olhar para o tributário pode salvar o negócio. Ajuda muito, concordo. E aí você tem todo o custo da operação. Então a gente o consumidor, ele tá o quê? Viciado em receber rápido. Então, o custo frete hoje pesa muito no PNL. Então, se você não está num local que você está perto dos grandes centros, ou você está, às vezes, muitas empresas migraram para a extrema, né? Você não está tão perto, não é na capital, mas tem um hub, todo mundo está ali. Então, todos os fornecedores estão ali. É muito mais fácil de você fazer um leilão um leilão online com todas as ferramentas que existem hoje, para você conseguir uma boa transportadora, né? Mas você tem, diferente do B2B, eu tenho que fazer 3 tentativas por lei, né, de entrega. Se o consumidor não está lá, eu vou e volto. Eu paguei 3 vezes. Já tomei um prejuízo aí. Se o consumidor quer trocar, comprei errado, ou mudei de ideia, ou está usando simplesmente a lei do arrependimento, tomei um prejuízo, né? Assim, foi e voltou. Tem que pôr tudo isso na conta. Você tem que pontuar tudo isso. Tem muita coisa também.
marketplace cobra uma comissão muito alta. Vamos vender mais no site próprio. Mas no site próprio eu tenho que investir em mídia, senão não gera tráfego. Né? O que o marketplace está me cobrando de comissão é justamente essa taxa de aquisição. O tráfego deles, eu estar nesse grande shopping, exato. Então, tem custos que precisam ser desmistificados. Né? Hoje, a gente tem... finanças virou nosso parceiro. Porque a gente senta junto e constrói junto e olha, não, mas por que tal coisa? E a gente questiona e olha junto e explica. E acho que entender o P&L é função de todo mundo, porque são muitas áreas envolvidas. E realmente é muito difícil, a menos que você esteja numa indústria que tem uma margem maravilhosa, absurda, que você consiga break-even e um EBITDA positivo no primeiro ano. Porque você... eu sempre brinco também que a velocidade de crescimento, ela é proporcional ao tamanho de investimentos que você quer colocar. Né? Então, assim, e às vezes para você conseguir otimizar custos, você precisa ter essa escala. Então, são algumas escolhas que a indústria vai ter que... vai fazendo. A gente tem o grupo é muito sólido, né? E a gente tem um plano muito claro de 5 anos. Então, a gente não começou do nada. Então, a gente, tá aqui. A gente tem essa expectativa para os primeiros 3 anos, essa outra para 5. A gente já está revendo, isso foi em 22, a gente já está revendo o plano até 28. Então, Legal. assim, a visão de longo prazo é muito importante. Você sabe exatamente onde vocês vão chegar. Para sustentar o de hoje, né? Porque o negócio ele não vai se criar. Hoje eu estou patrocinando o futuro, né? Exato. Então, se eu estou pagando um pouco a mais agora, investindo um pouco a mais para trazer um resultado de futuro, Exato. Né? São marcas muito fortes, né? O retorno vem com certeza. Muito estabelecidas. Então, como hoje tem muito um questionamento de investimento de mídia entre topo e fundo. Eu ia te perguntar um pouco sobre isso, porque inclusive o que eu vejo muito em indústria também. Às vezes o e-commerce, ele é tratado como uma business unit separada mesmo, com todos os custos ali. E às vezes, por exemplo, marketing é só fundo de funil. Exato. E aí eu já trabalhei em lugares que era assim. Agora tem alguns outros que não. Que aí, tipo, pelo menos você recebe um rateio de marketing. Então, você tem um custo da empresa de marketing, um custo de folha, às vezes, rateado. Então, vem custos que não são da sua área, né? Que são da empresa, mas são rateados pelo percentual da sua venda. Eu estou no primeiro cenário. Então, toda a parte de fundo de funil de performance é gerido pelo meu time. Seja retail media nos marketplaces ou mídia... SA pro site tudo próprio. Que é conversão tudo que é site. Conversão tá na nossa mão. Muito porque eu não faz sentido eu colocar um investimento em mídia se eu não tenho estoque, se eu tenho um problema de margem. Então, como é mais tático, precisa estar com quem está tocando o dia a dia do negócio. E aí, meio e topo tá com marketing. E aí, a gente anda juntinho. Porque aí, a gente começa a fazer ativação de meio e topo. E aí, alguém olha de fora e fala, não, mas espera aí. Você tá lá no e-commerce, tá com ROAS de 18 e essa outra aqui de meio e fundo tá com ROAS de 3. Não, vamos investir mais em performance. Não! Isso. Não, eu preciso. Ter os dois. Gente, é o conceito de funil. Se eu não alimentar lá em cima, eu não vou ter mais. Não vai mais chegar cliente, uma base qualificada para mim embaixo. Então, de novo, é a visão de longo prazo. Não pode ser imediatista. Você não pode ser imediatista aqui. Porque aí, senão você faz o primeiro semestre lindamente, porque aí seu ROAS vai... Tá bom, seu ROAS tá alto, quer mais dinheiro? Ok. Só que aí, de repente, seu site fica 70% dependente de tráfego pago. Totalmente. O que é super perigoso. Perigosíssimo. Você começa... Você não investe tempo nas outras iniciativas. Isso. Porque Porque quando você pensa em tráfego orgânico, em SEO, é muito demorado. Então, você tem que andar com as coisas junto ali. Então, e você já tem um pouco de dependência em marketplace também, que tem comissão. Que então, já se tem você comissão, não tomar cuidado ali de pilotar, exato, sua margem vai embora. A margem vai toda embora ali. Então, você faz 6 meses ótimo e depois você começa a ver uma decrescente assim gigante. Porque os investimentos precisam caminhar junto. Você tem que fazer funil completo nos canais ou não funciona. Senão você está desperdiçando e assim, você vai fazer uma campanha institucional de branding, vai trazer conversão. Claro, gente, vai ter uma conversão lá. Mas isso daí é branding, é marketing institucional.
né? Então, assim, eu também sou super a favor de dividir isso, assim, sabe? Então, às vezes eu vejo que fica muito junto mesmo, assim. Às vezes a indústria faz junto. E, inclusive, às vezes tem muita indústria fazendo só topo de funil e achando que tá fazendo fundo de funil, porque às vezes faz internamente, não tem skill para isso. Mas fala, tá tendo um ROAS, tá tendo conversão. Claro, gente, mídia institucional também vai trazer conversão. Sim. Mas se você pegasse esse dinheiro e falasse, não, é para conversão, você otimizaria e traria um ROAS muito melhor, né? Para fundo de funil. E até os materiais são diferentes. Os triggers para o consumidor vão ser diferentes. Então, assim, é outra coisa. É diferente. É bem complexo, assim. Tanto que lá a gente tem discutido... claro que a gente olha a taxa de conversão, mas a gente está muito mais focado em olhar taxa de conversão da página de produto. Porque quando o meu time faz uma mega campanha, né? A Arno vai fazer 80 anos. Vai ter muito investimento de branding. Meu tráfego vai crescer muito. Se eu me apegar com a taxa de conversão nesse período, eu vou deixar meu time maluco. Porque quando tem uma grande campanha, vai despencar. Então, a gente olha muito como KPI a taxa de conversão do produto. Então, peraí, o cara caiu lá no site porque veio de uma campanha. Mas ele gostou, entrou na página do produto, aí me interessa. Aí eu vou começar a entender se ele converteu ou não. Se tá tendo taxa de conversão nessa página, vamos analisar o que tá acontecendo. Aí eu entro pra performance. Então, a gente tem até ajustado KPIs, pra gente não penalizar os times também devidamente. E aí, seu PNL, você vê só os custos e-commerce. Só os custos e-commerce. Você não tem outros custos empresa ali dentro, né? Porque aí, realmente, Não, nem caberia essa verba no orçamento de e-commerce. Aí não fecha mesmo. Não fecha. Atinge todos os canais, é muito mais amplo. É outra discussão. Olha, adorei essa aula sobre indústria. Para quem é do varejo, é ótimo. Pra gente fechar e estamos finalizando, eu tava pensando aqui. Você comentou de muitos líderes que foram inspiração para você e de referências que te levaram para empresas, né? Então, por algum motivo que, vamos deixar o hard skill de lado, em questão de soft skills, com certeza muita gente te levou por algum motivo. O que faz a Loesia levar pessoas do time para uma outra empresa, né? Se é que vai ter uma outra empresa depois, não sei. Mas, enfim, o que você olha, o que te chama aí? O que é importante assim, para você quando você avalia construção de time, trazer gente nova? Para mim é muito importante esse senso de curiosidade. Eu gosto muito das pessoas investigativas, que vão atrás, que gostam de aprender. É fundamental isso no nosso negócio. Acho que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e não dá para ficar parado. Você ficou 2 segundos parado, você dormiu, acordou, já mudou, já tem uma guerra em algum lugar, já tem alguma coisa. Sabe, isso é muito comum, vários líderes falam isso aqui. A gente faz perguntas parecidas, todos falam isso. Acho que é muito do mercado, né? E precisa ser uma pessoa de bom relacionamento interáreas. Então, assim, é óbvio que eu não tenho uma estrutura interna hoje técnica, né? Mas se houvesse uma estrutura técnica, um dev tem um perfil totalmente diferente do que o perfil de uma pessoa que cuida de mídia. Então, acho que é super importante como você estrutura seu time. Mas eu valorizo demais como as pessoas se relacionam entre áreas. Porque, principalmente quando você é indústria, você tem um papel muito grande de ensinar e convencer. Então, você tem que adaptar o seu discurso, né? Porque, como essa pessoa não entende? Calma, você não está usando a comunicação certa. Então, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E, às vezes, eu sempre brinco, eu falo, não, a gente, alguma questão com finanças ou com operação, né? Eu falo, não, calma, do ponto de vista dessa área, eles não estão errados. Não é uma briga. A gente não está aqui para convencer, a gente está aqui para ensinar. Então, eu acho que flexibilidade, essa adaptabilidade é super importante, com a rapidez e a curiosidade que o canal exige. Então, para mim, é a chave para um time de sucesso. Que legal. Legal, ótimo. Foi ótimo. Nossa, prazer. Adoramos. Muito obrigada por dividir aí tanta coisa com a gente, né? A gente vai continuar acompanhando aí. Eu sou super consumidora aí do cheiro. Sempre gostei, já fui compradora, já fui consumidora. Então a gente vai estar com a casa aberta para você voltar quando quiser, contar mais novidades, né? E você contar a evolução, né? Porque eu acho que tem muita coisa que vocês estão construindo aí, com né? Com certeza. Sim, foi ótimo, meninas. Adorei o bate-papo. Fico à disposição para voltar quando quiserem. Prazerzaço, até a próxima. Até. Estamos encerrando, então, mais um episódio. Sigam a gente no YouTube e no Spotify. Compartilhe com os líderes aí que vocês conhecem, né? Muita gente fala que compartilha com pares.
com líderes, né? Muita o gente... time até pra inspirar, né? Tanta pra dica que a gente deu os boa. times também. E toda sexta-feira tem episódio novo aqui no canal. Fiquem atentos. É isso aí, até a próxima.